Vamos então, dando continuidade, eu situei vocês dentro do tópico atos processuais e agora a gente vai mandar ver dentro do tempo dos atos processuais. Então eu coloquei os dispositivos legais e aí a gente vai abrindo aquelas telinhas brancas, fazendo alguns esquemas pra gente poder o quê, gente? Pra gente poder absorver o conteúdo. Combinados assim? Vem comigo. Olha o materialzinho de vocês. Aqui, ó, primeiro a gente começa no artigo 212. O que diz o artigo 212? Ele diz assim: os atos processuais, eles serão praticados, serão realizados em dias úteis. Tem um tempo? Tem, das 6 às 20 horas, ok? Então, os atos processuais, lembra, quando eu falo de atos processuais, existem atos processuais que são praticados pelas partes, pelo o chefe de secretaria, atos que são praticados pelo oficial de justiça, atos que são praticados pelo juiz. Então, eles serão realizados em dias úteis, das 6 às 20 horas, tá? Depois, serão concluídos após as 20 horas os atos iniciados antes, quando o adiamento prejudicar a diligência ou causar um grave dano. A gente pode até colocar aqui, gente, a questão da própria audiência. Existem audiências que começam, audiências turbulentas ou com muitas pessoas para serem ouvidas, então, que pode ultrapassar esse horário. Então, quando ultrapassar, às vezes, é melhor dar continuidade ao ato processual, tá? Do que você remarcar para o próximo dia útil, tá? Então, é isso que ele está dizendo. Volta aqui comigo. Ó, independentemente, aqui eu preciso que vocês tenham a atenção, típica questão de cair em prova. Independentemente de autorização do juiz, as citações, que é aquele primeiro chamamento do executado, do demandado, do terceiro, que passa, né, a participar do processo. Então, independente de autorização do juiz, atos como citar, intimar, penhora de bens, poderão realizar-se no período de férias forenses, onde houver, e nos feriados também, ou em dias úteis fora do horário estabelecido no artigo, ou seja, fora desse horário de 6 às 20 horas. Observado, né, o disposto no artigo 5º da Constituição, inciso 11. Então, qual que é o ponto importante? O oficial de justiça, independentemente de autorização do juiz, esse ponto aqui, ele é importantíssimo. O oficial de justiça, ele pode cumprir citações, intimações, penhoras, pode ser até no período de férias. Ah, Raquel, então, gente, antigamente a gente tinha aquelas férias no meio do ano, né, férias forenses no meio do ano, no final do ano. Hoje o que a gente tem é o seguinte: quando o juiz tira as férias dele, o promotor, né, enfim, o serventuário, você tem uma pessoa que substitui, tá? Então, hoje, o que máximo que a gente tem é um recesso, que é um recesso ali no finalzinho de dezembro, que vai até o iniciozinho de janeiro, tá? Existe um recesso forense, tá? Então, a gente não trabalha mais com essas férias forenses. Mas quando elas existiam, tá? Então, o oficial de justiça, mesmo estando nas férias, ou até mesmo dia de feriado, que aí você não tem o expediente forense, tá? Então, mesmo assim, o oficial de justiça, ele pode cumprir esses atos, como citar, intimar as partes, intimar terceiros, tá? Penhorar, e ele pode fazer isso em dias que não sejam úteis, ele pode fazer fora desse horário de 6 às 20 horas. E ele, Raquel, então esses atos aí, ele não precisa para poder fazer no período de férias, para poder fazer no feriado, para poder fazer fora do horário, ele não precisa de autorização do juiz. Tudo bem? Então pode voltar. Isso aqui é importantíssimo, gente, esse independentemente de autorização judicial. Então aqui, ó, deixa eu já colocar a nossa caneta, ó, citações, intimações, penhoras, tá? Que normalmente elas são feitas o quê, gente? Citações, intimações, a penhora principalmente, né? Aqui nós temos o papel do oficial de justiça. Ah, Raquel, mas eu estava lendo que se a parte comparece voluntariamente lá no cartório, lá no fórum, então a parte comparece voluntariamente lá, ela pode ser tida como citada pelo escrivão, pelo chefe de secretaria. Só que, gente, se eu estiver falando de férias, se eu estiver falando de feriado, o fórum não vai estar funcionando, né? Então, aqui são atos bem específicos que estão sendo praticados aqui pelo oficial de justiça. O oficial de justiça, o quê, gente? Ele tem essa certa... Ele tem a rotina dele é mais flexível, tá? No cumprimento dos mandados. Vem. Raquel, o que mais? Quando o ato
tiver que ser praticado por meio de uma petição em autos não eletrônicos. Isso quer dizer que o processo é um processo físico. Então aqui, ó, Raquel, meu processo ainda é aquele de papel, processo físico, tá? Processo de papel. Então, olha o que aconteceu. Quando o ato tiver de ser praticado por meio de uma petição em autos não eletrônicos, essa deverá, né, essa o quê? Essa petição, ela deve ser protocolada no horário de funcionamento do fórum ou do tribunal, conforme dispuser a lei de organização judiciária local. Então, assim, vamos dar aquele velho exemplo. O exemplo é o seguinte, eu preciso, vamos imaginar uma realidade um pouco diferente da nossa. Aqueles locais, né, Raquel, quando o processo ainda era físico, tá? Então, eu tenho que entregar uma petição, Raquel. Eu tenho que entregar uma petição física, em papel, tá? Lá na vara civil, tá? Exemplo, gente, vamos lá na vara civil de Ribeirão Preto, tá? Eu tenho que entregar. É uma petição de réplica. O autor vai entregar uma réplica. Qual é o prazo que ele tem? Raquel, eu contei aqui, o prazo termina hoje. Imagina, hoje, uma quarta-feira, tá? Então, termina hoje. Então, já que o processo é físico, eu tenho que entregar essa petição lá no fórum, respeitando o horário de funcionamento do fórum. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, em Brasília, né, e nas circunscrições judiciárias, você tem um funcionamento que é de meio-dia até às 19. Varia, tá, gente, em determinados estados, de acordo com a sua lei de organização judiciária. Então, Raquel, o fórum aí fecha às 19. Então, eu tenho até às 19 para protocolar ou protocolizar aí a minha petição. Senão o quê? Senão eu perdi o prazo. Aqui também, né, não só no Distrito Federal, a gente tem os chamados protocolos descentralizados. O sistema de drive-thru, né, em que você pode entregar, você nem sai do carro, você recebe ali um comprovante. Gente, isso aqui fica parecendo que eu tô fazendo aquele momento recordar e viver, né? Na minha cabeça vem aquela realidade do processo físico mesmo. A gente entregava sempre 2 petições naquela correria. Então aqui você tem o centro, né, que é Brasília, e ao redor as cidades satélites, as circunscrições judiciárias. Então, se eu preciso entregar, imagina, eu tenho um escritório em Águas Claras, que é uma circunscrição judiciária, mas eu tenho que entregar uma petição de um processo que tramita lá em Brasília. Então, eu poderia utilizar esse protocolo que fica na minha cidade. E aí, você nem precisa sair do carro. Você entrega lá o processo, se você tiver com processo ou só a petição. São 2 vias, né? Uma fica no escritório, outra fica lá no processo. E aí, eles colocavam naquele relógio, que tinha um carimbo, e aí você tinha o comprovante do horário que você entregou a petição, e aí você guardava na sua pastinha do cliente para você comprovar que você entregou, né? E uma via ia para o processo. Então, eu estando em qualquer das circunscrições judiciárias, eu poderia entregar uma petição que ia para outro local, que são os chamados protocolos descentralizados, tá? Gente, isso hoje é o quê, gente? Isso é um sonho de verão, né? Por quê? Porque a gente trabalha hoje com processo eletrônico. E vocês vão perceber que a contagem também dos prazos, ela vai ser diferente. Por quê? Hoje o processo não é eletrônico, não é o tal do PJE, Processo Judicial Eletrônico. Então, o que acontece? Hoje, quarta-feira. Ai, meu Deus, deixei um prazo para a última hora. Eu tenho até, gente, o código diz que eu tenho até meia-noite, né? A meia-noite do último dia do prazo. Só que assim, gente, né? Não é até meia-noite, não. Na prática, é até 23h59. Então, o código diz, olha, quando o processo for eletrônico, você pode praticar o ato até as 24 horas, tá? Do último dia do prazo. Não é bem 24 horas, é até 23h59, mas na prova, a gente marca como certo. Vocês entenderam como é diferente? Tem muitos artigos no código que eles já não dialogam com a realidade. Porque quando o CPC entrou, você ainda tinha muitos processos físicos. E hoje a gente tem o quê, gente? Hoje os processos físicos são a exceção da exceção, né? Ou você já lida com o processo judicial eletrônico, tem a digitalização dos antigos, que eram físicos. Então, alguns artigos que eu vou ler e a gente vai estudar junto, eles vão ficar assim, meio fora da casinha, tá? Por quê? Porque é uma realidade que já não é mais a nossa. Mas o examinador pode cobrar? Pode, né, gente? Só para tumultuar mesmo, tá? Então, volta comigo. Raquel, entendi. Então, quando o ato tiver que ser praticado por meio de uma petição, em autos não eletrônicos, o processozão básico, o processo lá físico, tá? De papel. Gente, sempre coloca nas suas anotações os exemplos, para depois vocês não se perderem. Então, ó, quando o ato tiver que ser praticado por meio de uma petição em autos não eletrônicos. Então, aqui, ó, você vai colocar assim, exemplo.
o réu, ele tem que entregar, o réu precisa entregar uma petição, olha que importante, uma petição de contestação escrita, tá? Escrita em papel. Então, Raquel, até quando ele pode entregar? Ele tem que se ligar na lei de organização judiciária local, para ele saber o horário de funcionamento do fórum. É isso aqui que vai mandar, ó, horário de funcionamento do fórum ou do tribunal, ok? Então, ó, o réu, petição escrita, né? Aqui a gente colocou o exemplo da contestação. E aí, olha que aqui, ó, importante, tá? A prática eletrônica de um ato processual, aqui já é o PJE, pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. Então, aqui, ó, eu vou colocar abreviado, PJE, para você lembrar que essa realidade aqui é a do processo eletrônico. Raquel, isso aqui é importante. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Repito, o horário vigente no juízo perante o qual o ato deva ser praticado será considerado para fins de atendimento do prazo. Raquel, não entendi muito bem essa redação, não. Achei isso aí confuso pra caramba. Calma, Brasil, calma. Eu vou colocar o exemplo. Os exemplos sempre vão nos ajudar muito, tá? Olha o que acontece, gente. Com o processo eletrônico, a nossa vida muda, ela muda para melhor, tá? Por quê? Raquel, eu tô passando aqui minhas férias em Dubai, né? Eu, advogada, passando férias em Dubai, e eu lembrei que eu tenho que fazer uma petição. Então, eu já trouxe meu computador, eu já tenho aqui o meu instrumento de assinatura digital, meu token, e tá tudo certo. E aí, o que acontece? Só que eu tenho que me atentar. Se o prazo vence hoje, é até as 24 horas do último dia do prazo. Vocês já sabem que em off aqui é até 23h59, né? Só que aí eu vou considerar o horário de onde eu estou, que eu tô em Dubai, pode ter um fuso horário mega diferente, ou eu vou considerar o horário do local onde o ato deva ser praticado. Percebo que às vezes a gente, né, no Brasil tem determinadas localidades que o horário é diferente, né? A gente tinha, nos últimos anos não tem tido mais, a questão do horário de verão, então a gente tem que ficar ligado, porque senão a gente perde prazo, tá? Volta. Raquel, então assim, o nosso amiguinho advogado, o nosso ADV, ele está em Dubai, bem feliz da vida, tá? Então ele está em Dubai, ele tem um processo eletrônico, Raquel, ele tem um processo eletrônico em curso, não é isso? É. E aí, o que acontece? Se vai ser, né? Aqui ele vai ter até as 24 horas do último dia do prazo, para protocolar online a petição dele. Beleza até aqui? Beleza. Só que aqui, gente, existe um horário. Vamos colocar aqui como se fosse um reloginho. Ok? Existe um horário em Dubai. Raquel, o processo eletrônico, ele é da onde? O processo eletrônico. Vamos colocar aqui o quê, gente? Vamos colocar aqui esse processo eletrônico. Ele tá tramitando no Pará. Então, aqui você vai ter o quê, gente? Onde o ato deveria ser praticado. Aqui é um outro reloginho. É como se fosse um marcador. Então, quando o processo é eletrônico, eu vou considerar o horário do local onde deva ser praticado o ato. Eu vou considerar, para fins de prazo, o horário de onde? Do Pará, onde o ato deva ser praticado. Não é o horário, né, onde eu me encontro, que pode ser bem diferente. Eu tenho que entregar essa petição 24 horas no último dia do prazo, né, considerando o horário do local onde o ato deva ser praticado. Então, o horário do Pará. Cuidado com isso, tá? Então, aqui, ó, a prática eletrônica do ato processual pode ocorrer em qualquer horário até as 24 horas do último dia do prazo. O horário vigente no juízo perante o qual o ato deve ser praticado
será considerado para fins de atendimento. Não é de onde parte a petição, não é de onde eu estou, de onde parte, né, a petição. Eu vou considerar o horário do destino do ato, certo? E isso é muito importante para a gente não se embananar e perder esse tal desse prazo. Tranquilos? Volta. Raquel, entendi. Considerar o horário do local de destino do ato processual, tá? Muito bem. 2 artigos importantes. Aqui, ó, gente, você pode até colocar aqui, ó, isso aqui é coisa do passado e isso aqui que é importante faz parte da realidade atual. A realidade atual é a realidade do artigo 213. Tranquilos? Muito lindo isso aqui. Vamos evoluir? Vamos. Artigo 214. Então, durante as férias forenses, quando houver, a gente não tem mais isso. E os feriados. Raquel, mas o que é um feriado forense? Olha que ele tá tudo juntinho aqui pra gente não se embananar, ó. O artigo 216 fala o que vem a ser o feriado. Feriado forense. Ele vem estabelecendo o que é o feriado forense. Então aqui, ó, durante as férias forenses e nos feriados, não se praticarão atos processuais. Raquel, você falou que não vai praticar, mas o oficial de justiça não pode fazer a tal da citação, intimação, penhora? Calma, tem exceção. Então a regra é que a gente não vai praticar ato processual em férias forenses, né, em feriados. Tem exceções. Tem exceções, não é apenas aquela do oficial de justiça, no cumprimento dos mandados de penhora, de citação e intimação. Vem aqui comigo. Raquel, então, já fala das exceções. Durante as férias e nos feriados, não, e aí, ó, eu gosto de destacar isso, não se praticarão atos processuais, exceto os atos previstos no artigo 212, parágrafo 2º. Olha aqui, ó, Brasil. Qual que é o 212, parágrafo 2º? É aquele do oficial de justiça, tá? Esses podem. Tutela de urgência. Cuidado, porque o código, ele fala tutela de urgência. Sabe aquelas liminares, gente? É só você imaginar. Eu gosto sempre de colocar um exemplo para vocês depois não se perderem, tá? Imagina, Raquel, preciso pedir uma liminar envolvendo, por exemplo, alimentos. Ah, você vai esperar, gente, tá? Imagina aqui, ó, se a pessoa tá passando fome, se a pessoa precisa de alimentos, se ela precisa de um medicamento de alto custo, se ela precisa de uma internação, uma UTI, um respirador, eu vou ficar esperando, gente, feriado, férias forenses, não tem como esperar. Porque senão, gente, o processo se torna inútil, tá? Inexitoso, não tem êxito, o meu direito perece, e aí não tem nada, né? Movimentar a máquina judiciária passa a não ter nenhum sentido. Então, volta aqui comigo. Raquel, entendi. Então, ó, tutelas de urgência. Perceba que o código não faz referência à tutela, o quê? De evidência. Então, o nome que tem que aparecer em prova é tutela o quê, gente? Tutela de urgência. Essa tutela de urgência, ela pode ser uma tutela de urgência antecipada, vejam bem aqui, pode ser uma tutela de urgência antecipada, ela pode ser uma tutela de urgência cautelar. Essas duas são espécies de tutelas provisórias de urgência, tá? Então, a gente chama no CPC, eu gosto de dar ênfase aqui, pra gente não se perder na nomenclatura, esses casos emergenciais, tutela provisória de urgência. Lembra, essa tutela provisória de urgência, ela pode ser antecipada, eu vou chamar de TPU-A, tutela provisória de urgência antecipada, e tutela provisória de urgência cautelar, tá? Essas, elas não precisam respeitar essa questão aí das férias forenses, dos feriados, tá? Quais são os exemplos, Raquel? Uma liminar em que o sujeito pede alimentos, ou uma liminar em que ele está pedindo, por exemplo, um leito hospitalar. Leito hospitalar, né? Tô querendo uma UTI, tô precisando de um medicamento.
corro risco de morte, etc. Tá? Beleza. Aqui, ó, o que é o feriado forense, Raquel? Além daqueles declarados em lei, os feriados nacionais, né? Nós temos também feriados locais. Então, além daqueles declarados em lei, são feriados para efeito forense. Gente, eu não vou contar nem prazo, tá? Eu não conto nem sábado, eu não conto nem domingo e também aqueles dias em que não haja expediente forense. Então, existem aqueles feriados que nós já conhecemos, né? Então, Raquel, tem o feriado do Natal, né? Tem alguns feriados que são típicos, tá? Que não são feriados declarados por lei. E tem também o quê? Sábado e domingo é feriado forense. E dias em que não houver expediente no fórum. Então, aí, nesses casos, eu vou considerar como feriado forense, certo? Volta. Raquel, entendi. Então, vem comigo. Eu falei que durante as férias e nos feriados, a gente não vai praticar, vou colocar aqui o vermelhinho, ó, a gente não vai praticar ato processual, exceto aqueles lá do oficial de justiça, ao cumprir as citações, intimações e penhoras. Depois, a tutela de urgência, e aí o 215 é uma continuação. Processam-se durante as férias, ou seja, aqui a gente não vai ter uma parada. Processam-se durante as férias forenses, onde as houver, e não se suspendem pela superveniência dessas férias. Ou seja, vai tramitar normalmente sem parar. O quê? Os procedimentos de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos, quando puderem ser prejudicados pelo adiamento, tá? A ação de alimentos e os processos para nomear ou remover um tutor ou curador de uma pessoa, e também os outros processos que a lei determinar. Perceba que aqui o rol ficou aberto, tá? Então, ele quis dizer o seguinte, nesses casos aqui, jurisdição voluntária. Gente, vou dar um exemplinho de um processo que tramita pela jurisdição voluntária. Sabe qual? A interdição de uma pessoa. Então, a pessoa está com um grau muito comprometido de incapacidade civil, né? Imagina um pai de família, um senhorzinho, que está com um nível, né? Na verdade, ele está com um grau máximo aí de Alzheimer, ele começa a dar senha do banco pro povo, ele não conhece as pessoas, então a gente vai interditar, né, o chefe de família, a gente vai interditar o pai. Tá? Então, nesse caso, a interdição, ela, pelo Código de Processo Civil, a interdição, ela segue um procedimento. Lembra que eu falei para vocês de procedimento no início? Eu falei, olha, gente, existe o procedimento comum, existem procedimentos especiais, e aí eu até citei para vocês o exemplo do inventário, mas além do inventário, eu também tenho procedimentos especiais como a interdição, que é um procedimento especial de jurisdição voluntária. Outra coisa, gente, separação, divórcio, consensual, eles são também procedimentos especiais, seguem, né, esse tipo de ação de divórcio consensual, né, ou separação consensual, dissolução de uma união estável consensual. Então, esses processos, essas ações, seguem também o que a gente chama de procedimento especial de jurisdição voluntária. Então, vai tramitar normalmente, mesmo durante férias, tá? O caso do tutor, para aquele, imagina um órfão, perdeu pai e mãe, e agora o quê? A gente não tem ninguém por ele. Vamos ter que nomear o quê, gente? Um tutor para essa criança, né? Para esse adolescente. Agora, o caso lá do senhorzinho, né? Que tá totalmente incapaz. Não, totalmente não, né? Porque a pessoa maior de idade agora, mas ele tem o quê, gente? Ele é relativamente incapaz. Aí a gente tem que nomear um curador para ele, tá? Então, esse tipo de procedimento não para, mesmo havendo, né, férias forenses, tá? Volta aqui comigo. Raquel, eu entendi. Eu consegui pegar aí o X da questão. Então, ó, durante férias forenses e feriados, o que vai funcionar? Raquel, tutela de urgência, ok. Aqueles atos de citação, intimação, penhora do oficial de justiça. E também vão se processar durante as férias, onde houver, e não se suspende pela superveniência delas. Procedimento de jurisdição voluntária e os necessários à conservação de direitos quando puderem ser prejudicados pelo adiamento. Ação de alimentos, por razões óbvias, não tem como esperar, a pessoa tem fome, ela tem necessidades para serem suportadas. Os processos para nomear ou até mesmo remover, né, a figura do tutor e do curador. E os outros processos que a lei determinar. Detalhe, quando coloca aqui jurisdição voluntária, você pode colocar
como exemplo a própria interdição de uma pessoa. Interdição de pessoa. Então, procedimentos de jurisdição voluntária. Pode colocar aí um divórcio da vida consensual. Divórcio consensual. Então, nesses casos, tá? Esses processos, eles vão ter a tramitação deles normal. Não vai haver nenhum tipo de suspensão se houver férias, tá? Então, eles vão tramitar, vão ter um andamento normal, mesmo durante o período de férias forenses, se houver. Como eu disse para vocês, essa não é, na verdade, gente, a realidade que a gente vive hoje, tá? Então, como eu disse, o máximo que a gente tem é um recesso ali no finalzinho do ano, tá? Tem um instituto que a gente vai tratar, entre aspas, as chamadas férias do advogado. A gente vai falar sobre isso um pouquinho, mas a gente não tem mais essas férias forenses, como a gente tinha, né, anteriormente, tá? Mas se houver, né, então, nesse período, esse tipo de ação tramita normalmente. Não vai, né, não vai ter suspensão de prazo, nada disso, ok? Rápido intervalo e a gente volta com mais informação para vocês.